Bom dia, bom dia. Quantos? Vamos ver quem são os corajosos de hoje. Tudo bem, gente? Muito bom, vamos começar então. Olha só, nós estamos na nossa quarta semana do nosso desafio de vida abundante. Bom dia, Letícia, tudo bem? Agora é a hora que a gente pega esse nosso aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui na parte de baixo da tua tela. É a hora que a gente acorda todo mundo. Já pode chegar aqui, ó. Marcar todo mundo aqui. Vamos lá, vou dar esse tempinho pra vocês. Enquanto eu também tô fazendo. Marcando todo mundo. Vou começar a acordar os dorminhocos. Boa ideia. Já chamei geral. Vambora, vambora. Isso mesmo. É Nath também, que tá aqui com a gente. Então vamos começar, olha só. A gente colocou lá a nossa quarta semana. Nós soltamos o nosso desafio ontem, né? Pro espírito, pra alma e pro corpo. E o primeiro foi: se alimente da palavra. Bom dia, Sulania, tudo bem? Giane também entrando. Deixa eu abrir aqui. Bom dia aí pra todo mundo. Carol tá mandando bom dia pra todo mundo. Já tá chegando. Você jogou pra cá? Não tá certo. E aí, tá frio onde vocês estão, gente? Oi, oi, oi. Acordar no friozinho é mais difícil, hein? É, bem mais difícil. Eu que eu digo. Olha aqui que foi difícil. Vamos lá, gente. Então, o que eu tô falando pra vocês, a gente soltou o nosso desafio ontem, né? E a gente começa, então, com você se alimente da palavra. E foi muito pensado isso, porque, assim, se alimentar da palavra é exatamente isso. É essa necessidade de você estar lendo a palavra todos os dias. É um alimento, da mesma forma que o seu corpo alimenta. E aí, Douglas, bom dia, cara. Tudo bem? Amém. Da mesma forma que você precisa se alimentar, o seu corpo precisa de alimento, o seu espírito também precisa de alimento. E a palavra é o verdadeiro alimento do espírito. Eu usei no grupo das mulheres, eu ainda usei uma comparação que é muito interessante. É como se a gente fosse um celular, né? E que todos os dias a bateria acaba. A gente não recarrega o celular. Verdade. Exatamente assim somos nós. E dois combustíveis fantásticos que Deus deu para nós, seres humanos, né? É a oração e a leitura da palavra. Perfeito. Então, a gente precisa de ver a palavra como um combustível. A Bíblia como um combustível. E é ela que nos mantém. É ela que nos descreve. É ela que diz quem nós somos. É ela que fala, que pode nos apontar, nos direcionar, entendeu? É uma das formas, é um dos mecanismos, é uma das ferramentas que Deus nos deu. Não, e engraçado é o seguinte, você não tem ideia da preciosidade que você tem em casa. Quando eu falo que você tem em casa, é porque, não sei se vocês sabem, mas a Bíblia é o livro mais vendido no mundo ocidental, né? Ou seja, praticamente todo mundo acaba tendo uma Bíblia em casa, mas só que não entende a preciosidade que carrega. Então, assim, gente, a Bíblia, ela não é um amuleto para você. Tem gente que tem a Bíblia linda, compra as Bíblias lindas, né? E deixa aberto na porta de casa, né? Geralmente aberto no Salmo 23, né? Não tem efeito nenhum dessa forma. Entende? A Bíblia, ela não tem o objetivo de tirar suas dúvidas existenciais, né? Os seus questionamentos intelectuais sobre os valores da vida. Você precisa entender que a Bíblia, ela é uma carta de amor, de ponta a ponta.
escrita de um pai que tem saudade de um filho. Então a Bíblia, ela fala muito mais a nosso respeito do que a respeito de Deus. A Bíblia é como um espelho. Nesse ponto eu quero chegar. A Bíblia é como um espelho. É um espelho onde você se encontra, você se vê. Aí os caras falam, mas é difícil demais ler a Bíblia. É porque tu é complicado. Você é difícil. E por você ser difícil, a palavra se torna difícil. Brincadeiras à parte, a grande questão é que a Bíblia você precisa estar lendo. E a coisa mais gostosa do mundo pelo seguinte, porque a Bíblia não é entendimento, é revelação. Exatamente. Então a Bíblia ela só faz sentido em você, se você tiver acompanhado. Não, e é muito interessante que à medida que a gente vai lendo, as explicações vão vindo, né? A própria Bíblia também se explica. O Antigo Testamento é uma sombra do que vem no Novo Testamento. A gente precisa de ler e, inclusive, pedir a revelação daquele que escreveu a Bíblia, que é o nosso Pai, né? Para que ele vá trazendo revelação. É revelação espiritual. O negócio é que tem muita gente que desiste no meio do caminho. E a própria Bíblia, o que ela fala é que para que nós meditemos na palavra dia e noite. Então tem muita gente que às vezes fala assim, não, mas eu já li a Bíblia, não, mas eu... Gente, é 24 horas, é dia e noite. Isso é o mandamento de Deus, sabia disso? Deus fala isso, fala pra gente meditar na palavra de dia e de noite. Então Ele nos instrui dessa forma. Então é assim que a gente precisa fazer. Não é mais um livro de cabeceira. Não, eu já li a Bíblia. Não é já leu a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. E se você tem alguma dificuldade, né, comece com... Eu falo muito dos provérbios. Provérbios são um livro de sabedoria. Isso é importante também. Bíblia, em grego, significa conjunto de livros. Tá? É por quê? Porque a Bíblia literalmente é um conjunto de vários livros. São 66 livros. 66 livros que tem a Bíblia, né? Dividida em Antigo e Novo Testamento. Então, a palavra, ela é dividida, quando eu falei do Antigo e do Novo Testamento, Provérbios está na categoria dos livros de sabedoria. E Provérbios são 30 capítulos. 30 capítulos. Então, você pode separar um capítulo por dia para você começar a se deliciar com a Bíblia. E é cada coisa que fala lá que você fica encabulado. Então, assim, é uma forma de você começar a ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia pelos evangelhos. São 4 evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Escolha um. Né? O que são os evangelhos? Os evangelhos são livros que retratam os dias de Cristo na Terra. Os dias de Jesus na Terra. Tá? Retrata o ministério de Jesus. São 3 anos de caminhada com seus discípulos. E ali eles estão registrados. Né? O que Jesus disse, como Jesus fez, quais foram as reações de Jesus, os milagres que foram feitos. E ali o Espírito Santo começa a falar ao teu coração. Ele começa a despertar você, a mostrar para você o seu padrão, a sua nova referência. Amém. Na verdade, a questão é... Desculpa aí, gente. Na verdade, a questão que a gente tem que se perguntar é o que tem me alimentado? Porque muitas das vezes a gente está estressado, tá ansioso, né? Tá ali nos problemas. E o que a gente faz? A gente usa um filme para tranquilizar, a gente usa o quê? Às vezes uma caipirinha para acalmar, ou às vezes sair com os amigos, com as amigas, agora não na pandemia, né? Mas enfim, e muitas das vezes nem é errado o que você está usando, mas a Bíblia é o maior alimento que nós temos na mão. E na própria Bíblia também diz que a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Passagem fantástica. Então, muitas das vezes a gente fica desanimado, muitas das vezes nós estamos ansiosos, muitas das vezes nós estamos realmente sem direção, sem destino. Por quê? Porque a gente tem se alimentado de coisas que não realmente, como que eu posso dizer, não alimentam o nosso espírito. É a questão do seguinte, a gente fala de sermos integrais, né? Fala de consciência integral. E a gente sabe que o Espírito é quem direciona. Quem traz direção é o Espírito. Então, de uma forma muito inteligente, ele deve ser o primeiro que você tem que alimentar. Você alimenta quem te traz direção. E nós estamos atravessando tempos difíceis. A gente não está num tempo tranquilo, a gente está num tempo difícil.
em que a angústia vem, toma conta do coração, a preocupação, a ansiedade, porque a gente fica preocupado com o que está acontecendo, o que vai vir amanhã, está tudo muito incerto. Então o nosso coração ele fica abatido. Então o que a gente precisa alimentar primeiro? Não é acordar e pegar o celular e ver as últimas notícias, ou saber a última fofoca, ou saber o que aconteceu durante a madrugada enquanto você estava dormindo. É você acordar e começar a ler a palavra. Você começar a criar esse hábito. E esse é um hábito de conquista absurdo, absurdo. E que você muitas vezes precisa quebrar até seu preconceito com a palavra. Porque você acha que a palavra ela é inadequada, que ela é antiquada, né? Que ela precisa ser atualizada. Até uns absurdos desses eu já escutei. Agora, eu posso te falar uma coisa? A palavra ela foi escrita há mais de 3.000 anos. Tá? Se você for unir Antigo e Novo Testamento, se for pegar o Antigo Testamento, né, já são mais de 3.000 anos que foi escrito. E nunca foi tão atual. Eu gosto de uma frase do Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista, foi o maior evangelista da nossa geração. E um dos grandes da história. E Billy Graham falava o seguinte, que a Bíblia, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás, ela é mais atual do que o jornal que chegará amanhã. Amém, verdade. Eu acho máximo essa frase do Billy Graham. Por quê? Porque a Bíblia fala de mim e de você. Ela não fala de um tempo. Ela fala de um resgate. Ela fala de uma transformação. Ela fala de um recomeço. E isso se refere a mim e a você. Então, seja inteligente. Se você fala assim, não, isso é coisa de... Então, não seja religioso, seja inteligente. Entendeu? Seja aquele que alimenta quem deve ser alimentado. Restaure princípios. A Carol, ela é médica. E olha só que legal, presta atenção nisso. O médico, para ele aprender a doença, ele precisa aprender o que é saudável. Ele precisa aprender como que um corpo funciona da forma correta para ele poder detectar o que é doença. Exatamente. Então, a referência é o saudável. O que a Bíblia traz para você? Ela traz a referência de quem você realmente é e do que precisa ser transformado em você. A palavra ela te traz a referência. A pessoa de Cristo ele te traz a referência do único homem de verdade que pisou nessa terra. Como é que papo é esse único homem de verdade? É porque Jesus foi o único homem que ele restaurou, ele restabeleceu e ele se tornou a única referência de um homem que é a imagem e semelhança do Deus Criador. Exato. Então, como é que eu vou saber se eu estou fora do prumo? Como é que eu vou saber que eu estou doente? Como é que eu vou saber que eu estou vivendo do avesso? Quando eu me deparo com um homem de verdade na minha frente. Aliás, a gente só sabe o errado quando a gente conhece o que é o certo. A gente só Exato. sabe o que é falso quando sabe o que é o verdadeiro. Então, tem muitas das vezes que a gente está no caminho errado e você nem sabe, mas não sabe por quê? Porque você não sabe o que é o melhor, o que é o verdadeiro, o que é o correto. Falta referência. Exatamente. E a Bíblia é essa referência. A Bíblia é como um manual, né? E é muito interessante. Você vai comprar uma televisão, você compra um produto, seja o que for. Se você não lê o manual, muitas das vezes pode ser assim, que você não entenda muita coisa, mas através do manual, você consegue ver todas as possibilidades, você consegue ver exatamente como funciona, exatamente como é. Eu mesmo já tive vários produtos que eu comprei que eu fui descobrir depois de anos, outras funções que ele tinha, outras... Por quê? Porque mulher geralmente odeia, inclusive, ler manual. Gente, esses dias eu já te contar. Cheguei em casa, tinha uma caixa, né? Uma caixa com as letras esquisitas que eu não conseguia ler. Tudo da China. Aí chega a caixa, eu abro a caixa, mas tanta coisa. Umas coisinhas de cozinha, né? Aí depois eu fui perguntar. Falei, amor, o que é isso? O que você comprou? Ela não sabia o que você lia. Porque ela olhava, ela achava, nossa, minha vida vai ser diferente depois que eu tiver isso aqui. Eu não posso ficar sem isso. Aí ia lá e fez o pedido. Chegou aqui, por quê? Porque faltava manual, não vinha com manual. É produto chinês, né? Era produto chinês, então tava cheio dos produtinhos, mas não ensinava a usar, entendeu? Mas é porque além de tudo baratinho, você olha aquilo e você fala assim, gente, isso aqui vai me servir, não é possível. Não, de onde que eu quero chegar com isso? Porque você pode ter todos os melhores instrumentos na tua mesa ali de cozinha, sabe? Os melhores equipamentos. Sem o manual você não vai usar. É verdade. Então, a Bíblia é o teu manual. A Bíblia é você entender como é que a coisa funciona,
como é que teu espírito funciona, como é que você restaura a ordem, como é que você restaura a hierarquia. Exatamente. E a verdade, gente, vamos falar de forma bem honesta, é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Muitas das vezes a gente fala, não tenho tempo, não sei o que, usa várias desculpas. Quando a gente realmente tem uma prioridade, quando a gente realmente quer uma coisa, a gente faz. Então, assim, no entanto que aqui no TAG, em especial no TAG Mulheres, mas homens também são bem-vindos, a gente está fazendo a leitura bíblica diária para ler a Bíblia em 1 ano. E quando a gente está em grupo, quando a gente se compromete em público, quando a gente se compromete com outras pessoas, é mais fácil que você chegue ao objetivo. Então, se realmente está difícil para você, junte-se a um grupo, junte-se a nós, tá? É o que eu tô falando. Inclusive, homens são bem-vindos também. É para todo mundo. Para que a gente chegue no final e consiga ler pelo menos uma vez a Bíblia inteira. Entendeu? Sendo que, na verdade, o que Deus fala pra gente é que é pra gente meditar dia e noite. Exatamente. Dia e noite. E outra coisa, uma grande arma contra a alienação religiosa. Também, tá? Verdade. O que acontece? Por você não ler a palavra, por você não meditar na palavra, por você não estar se alimentando dela, você está transferindo essa responsabilidade para outra pessoa. Você está colocando essa responsabilidade da tua vida na mão de um pastor, na mão de um padre, na mão de um líder religioso. Verdade. E sabe o que acontece? Você está vulnerável. Você está vulnerável. Você tem se alimentado de um alimento que pode ser adulterado. Você pode estar se alimentando, você pode estar bebendo de uma água que foi adulterada. Você pode estar se alimentando da cópia, né? Sem saber. E você pode estar se alimentando de cópia. Falsa. Exatamente. Então você precisa ler a palavra. Até para que você possa contestar aquilo que não está na palavra. Tem muita gente pregando o que não está escrito. Tem muita gente pregando a interpretação daquilo que está escrito. Sabe o que significa? Significa que você agora está sendo usado como massa de manobra. Mas assim, é muito interessante, eu nunca tive dó de quem fica reclamando de igreja, ou fica reclamando do líder religioso, ou fica reclamando de, entendeu? E que inclusive se afasta de Deus por isso, porque na verdade isso pra mim reflete uma pessoa que não construiu o próprio relacionamento com Deus. Nunca construiu o próprio relacionamento, não busca as verdades em Deus, é o que a gente tá falando, tem a Bíblia em casa, hoje em dia é muito fácil achar a Bíblia, tem tantos lugares que é proibido Bíblia, e até mais um motivo para gratidão. Foi uma das coisas que a gente falou aqui sobre a gratidão. A gente precisa ser grato, inclusive, de poder livremente buscar a Deus, de buscar quem nos criou, de buscar quem nós somos, de buscar como fomos criados, e simplesmente as pessoas não querem construir. Por quê? Porque é mais difícil eu própria ir atrás das verdades, eu própria ir atrás de Deus, eu quero simplesmente receber pronto. Aí por isso que depois também todo mundo tem desapontamentos, né? Por quê? Porque Jesus avisou, maldito é o homem que confia no homem, na verdade, né? Até porque quando você faz isso, entenda bem, todos nós temos nossos interesses. Todos nós temos nossos interesses. A grande questão é que quando esses interesses eles começam a vir antes do que a palavra diz, né? E vou te falar que grande parte das nossas igrejas hoje estão funcionando assim. Estão funcionando debaixo do interesse de quem está lá em cima. Então, nós precisamos ler a palavra. E isso foi fundamental e a gente não percebeu. Mas o que foi fundamental na pandemia? E a gente está desesperado agora porque está vindo um lockdown aí, a coisa está meio doida. Mas, enfim, é que você em casa, o principal aí é você restaurar a ordem na tua casa. O que está te deixando doido é porque você está vendo a desordem que está. Ano passado você já viu. E esse ano você está temendo ver de novo. Porque a desordem significa as coisas fora do lugar. E a principal coisa que precisa vir para o lugar é aonde está Deus na sua vida. Até porque são em momentos de desespero, em momentos em que a gente não sabe o que fazer, é que a gente lembra, não, peraí, alguém já me falou de Deus, Deus existe. Porque entenda, você saber que Deus existe não faz diferença nenhuma na tua vida. Não faz nenhuma. Você está entendendo?
Você saber que tem um pai não faz nenhuma, a não ser que você passe a se relacionar com ele. Passe a viver Passe esse a pai, viver né? esse pai. Viver a palavra de Deus, viver, colocar em prática. E é o instrumento de transformação. E o instrumento de transformação que nós temos é a palavra, é a oração. A Carol até falou aqui, fechei porque eu não sei que horas são. A gente tem que controlar a hora. Ela leu, qual que é aquele versículo? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, gente. Romanos 10, 17, anota aí. A palavra vem do ouvir a palavra de Deus, tá? E o ouvir, ele está falando sobre a meditação. Porque quando você lê a palavra, meditar é você passar o dia ouvindo aquela palavra. Não é você sentar e ouvir alguém falar. Meditar é você ler a palavra e você vai passar o dia ruminando, ouvindo aquela palavra. E fala que a fé, ela vem dessa forma. Por quê? Porque até sobre fé a gente tem entendido errado. A gente acha que fé é aquilo que a gente apresenta a Deus, é a nossa confiança em Deus. É o que eu coloco da presença de Deus para que eu possa receber, para que eu possa ter direito de pegar alguma coisa dele. Isso é o que não foi nos ensinado de fé. Porque fé é fé. Ou seja, na verdade forma não é de barganhar. fé, é barganha, né? Agora deixa eu te ensinar o que é fé. Fé, ela não sai de você para o alto, não sai de você para Deus. Fé é o que vem de Deus para você. Fé é o que vem dele para você. E como é que vem essa fé? Pela palavra. Porque na palavra eu encontro a fidelidade dele. A palavra eu passo a entender um pouquinho mais do coração dele. E como é que eu entendo isso? Entendendo um pouco mais do meu. Tá entendendo? Então, se você está num momento de desesperança, você já não tem mais fé em nada, você já não tem mais fé em nada que está ao teu redor. O que falta é o quê? É você restaurar a verdadeira fé. E a verdadeira fé vem pela confiança daquilo que ele diz. Então, quando a palavra diz de você andar em fé, não é você andar acreditando muito que vai dar certo. É você andar acreditando naquilo que ele te disse. Agora, como que eu vou saber o que ele me disse? Não, acho que eu vou esperar o próximo domingo ou o próximo sábado para alguém me contar o que ele disse. Não, está na tua mão. Você precisa ler. Você precisa se alimentar dessa palavra. Tá certo? Então, só para a gente finalizar, quero deixar aqui o convite para que vocês, quem quiser, se junte a nós, né, no nosso grupo aqui de leitura. Eu creio que isso pode incentivar. Ou então, coloque, gente, pequenas metas, mas pequenas metas que sejam constantes. Coloca aí a meta de ler um capítulo da Bíblia por dia. Alguma hora você vai terminar, entendeu? E aí depois assim você vai continuando e vai meditando sempre na palavra, entendeu? Importante, ore antes. Vai ler a palavra, ore antes. Gaste um tempinho, fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ter o conhecimento da tua vontade, o conhecimento da tua direção. Fala comigo. É aquilo que eu falei para você, Bíblia não se lê sozinho. Eu não estou falando que você tem que estar num grupo bíblico, não. Se você estiver num grupinho de estudo bíblico, fantástico. É muito legal, muito gostoso. Agora, não é para você ler sozinho, porque você precisa dele na leitura bíblica. E é por isso que a Bíblia é tão temida. É por isso que grandes impérios, quando são estabelecidos, eles queimam a Bíblia. Eles caçam a igreja. Eles literalmente fecham igrejas. Eles destroem igrejas. Entendeu? Perseguição mesmo. E não sei se você sabe, mas os cristãos estão sendo altamente perseguidos no mundo inteiro. No mundo inteiro. E sabe por quê? Pelo temor, pelo medo do poder da palavra, do poder transformador da palavra. Por medo da liberdade que você adquire quando você descobre quem você é. É por isso que a Bíblia é tão poderosa. Então faça uso dela. Tá certo? Esse é o desafio. Vida abundante, leia a Bíblia. Tem muito cristão aí que tem tempo que não lê a Bíblia. Verdade. Tem tempo. Tô vendo aqui a Alice tá sonhando, ela fica falando. Graças a Deus. A verdade é que a Bíblia ela te leva a pensar. E no entanto que é outra coisa sobre pensar, sobre realmente refletir, sobre realmente mudar, é o objetivo da alma dessa semana, tá? Não sei se vocês leram lá nos objetivos. O objetivo da alma é o inconformismo como combustível. Às vezes você está se perguntando assim, gente, mas como assim? Que coisa estranha, o inconformismo é uma coisa boa? Sim, ele pode ser bom. Só que depende de como você... Ele é essencial. De como você direciona, entendeu?
Na verdade, o inconformismo, ele pode... Você estar inconformado com uma situação, você estar insatisfeito com uma situação, ele pode te levar para um caminho de progresso, para um caminho de mudança, ou pode te levar para um caminho de revolta, de depressão, de estagnação, de ansiedade. Então, às vezes você pode falar assim, caramba, até mesmo minha insatisfação, por exemplo, com o casamento, ou minha insatisfação com a minha situação financeira, sim, ela pode ser, inclusive, vinda de Deus, às vezes algo do que o Espírito Santo, inclusive, ministra em nós, para quê? Para que a gente possa sair daquela situação estagnada. Eu comecei dando um exemplo aqui, até mesmo do casamento, porque principalmente, antigamente, era colocada aquela questão da mulher proverbiana e que ela não pode questionar nada, que ela não pode, querer mudar nada. Mas sim, até mesmo a mulher proverbiana, ela pode querer mudar, querer fazer diferente, estar insatisfeita com como está. Se você usar isso para realmente melhorar, para realmente olhar para dentro, em vez de ficar culpando, No entanto, que é uma das coisas aqui em relação ao inconformismo, tá? Não, e até legal pegando o gancho da palavra. Olha só como é interessante. A gente colocou que é você usar o seu inconformismo como combustível. Porque senão você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa chata, que só reclama das coisas. O que a palavra fala é o seguinte, Romanos 12:2, anote isso aí, esse versículo ele é um dos versículos chaves da minha vida. E fala o seguinte, não vos conformeis com os padrões desse mundo, ou não vos conformeis com os padrões dessa era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que vocês possam conhecer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Onde eu quero chegar com isso? A boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus, ela vem através do inconformismo. Você não se conformar. Você não se conformar. Então, o inconformismo, ele precisa existir em você e você precisa canalizá-lo. Você precisa canalizar esse inconformismo para uma transformação. Transformação do quê? Da sua forma de pensar. Na verdade, é ter uma insatisfação que te move para a ação, né? Que te move para a ação e que isso leva, então, à transformação, à renovação. E é isso que Paulo nos chama a fazer. Realmente estarmos inconformados, realmente estarmos insatisfeitos e isso, então, gerar renovação na nossa mente. Porque existem 3 passos. 3 passos para você tomar uma atitude nova. A transformação da minha mente, eu penso, eu sinto, eu faço. 3 passos. Então, a renovação ela vem na mente. Quando a minha mente ela é renovada, o meu sentimento é transformado. E através de um sentimento transformado, eu tenho uma ação renovada. Você está entendendo? Então, o que está acontecendo? O que fala para você não se conformar? Sabe o que o nosso mundo hoje, o sistema hoje prega para gente? Ele prega a tolerância. Você sabe o que é tolerar? A gente começou a achar que tolerância é uma palavra bonita. Olha que absurdo. E aí você começa a aceitar aquilo que antes era inegociável. Você vai engolindo, você vai botando nas suas costas, você vai deixando, não, gente, eu tenho que ser tolerante. Estão nos ensinando a sermos tolerantes. E por sermos tolerantes, nós estamos parados. Nós deixamos de ficar atento ao que está errado, nós deixamos de ficar atento aos princípios, aos valores. A gente começou a abrir mão de tudo isso. Tudo para quê? Para não entrar numa briga. Para não ter que me posicionar. Então nós fomos nos acovardando. E toda vez que você se acovarda, não é você que paga o preço, meu caro, minha cara. Quem paga é a geração seguinte. Então nós estamos vindo de tempos que estão indo de mal a pior. Por quê? Porque estamos nos acovardando. Estamos abrindo mão, do nosso inconformismo para nos tornarmos tolerantes. Sabe? Aquela coisa sem graça, aquela coisa parada, aquela coisa que não move. Não, e o pior é que você não pode reclamar daquilo que tolera, Então, assim, é muito interessante até mesmo em situações com... às vezes você está convivendo com pessoas carrascas, pessoas ruins, pessoas... Estou dando exemplo aqui. Até mesmo para que haja o carrasco, tem que ter uma vítima, tá entendendo? Então, se a pessoa ela começa a se posicionar, o carrasco vai ter que mudar, vai ter que sair de cena, tá entendendo? E na Bíblia tem um grande exemplo disso, que é Gideão. Não sei se vocês já leram a história, mas Gideão, ele estava... Quando o anjo chega até Gideão,
ele estava altamente inconformado. Ele estava revoltado com a situação. Para quem nunca leu, o povo de Deus estava naquele momento, estava oprimido. Eles estavam realmente mantendo-os em cativeiro. E quando o anjo chega lá, Gideão estava inconformado, mas ele estava indo para o lado ruim. Estava fugindo. Ele estava fugindo, ele estava se acovardando, ele estava parado, ele estava estagnado. E eu só mudaria o que você falou na frase, é que eu acho, assim, na minha opinião, a gente paga, sim, pelo que a gente acovarda. Mas realmente gerações seguintes também pagam. Não, mas o que eu quis dizer, legal você ter falado, que assim, a gente paga um preço, mas o preço maior ele vem depois. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Você não está pagando o maior preço dessa burrada. Quem vai pagar são seus filhos e depois os seus netos, porque a coisa ela vai piorando. E a Carol está falando de Gideão, depois leiam lá Gideão. Gideão, ele era um bundão. Gideão era um medroso. Aí Deus ele chega para Gideão e chega e fala assim, ó grande guerreiro, sabe? É uma coisa assim, tipo, o que fala aí nessa passagem? Ela é muito forte, porque assim, Deus, ele age com aquilo que ele vê e não com o que você apresenta. Então, aos olhos de Deus, Gideão era um grande guerreiro, mas para Gideão, ele era um grande medroso. Tanto é que ele foi, quando o anjo do Senhor, quando o anjo de Deus, ele vem falar com Gideão, ele estava malhando trigo, né? Ele estava malhando trigo e escondido, porque se alguém chegasse, ele ia esconder, ele ia fugir, enfim, ele estava fazendo o que ele deveria estar fazendo, ele estava fazendo escondido. Alguém já tinha tomado a liberdade dele, não tinha mais liberdade para fazer nada. E Deus vem e chama Gideão como um cara, um guerreiro, um cara corajoso. Por quê? Porque era assim que ele via Gideão. Foi assim que ele criou Gideão. É por isso que você precisa ler a palavra, você precisa saber quem você realmente é. Você está achando que você é medroso, na verdade você foi feito um guerreiro. Então, o que a gente está falando de Gideão? Do inconformismo. Tá. E a Carol falou aqui que a gente não pode reclamar daquilo que a gente tolera. Por que estava acontecendo? Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente não consegue mais identificar os nossos inimigos. É quando a gente passa a tolerar os nossos inimigos. A gente passa a achar normal ter o meu inimigo morando aqui no meu jardim. Entendeu? Pior, eu acho normal eu conviver com o meu inimigo em casa. Entenda, inimigos são valores, são ideias, são sofismas. Sofismas são verdades, tá? São mentiras fantasiadas de verdade. Então a gente passa a abrir espaço para isso. E a gente passa então a ser apresentado à tolerância. Aí você vai ligar a televisão, você vai ver um filme falando sobre ser tolerante. Aí você vai assistir uma porcaria de uma novela. Todo dia você liga esse negócio para ficar assistindo. E você não está percebendo que eles não estão ali para te contar uma história. Eles estão ali para influenciar a sua história. Então você começa a receber e a aceitar essas coisas. Aceitar as normalidades. Você passa a tolerar. E quando você vê a sua tolerância, na verdade ela te moldou para você ficar parado onde você está. Você não tem reação mais. Você perde a reação. É por isso que a gente colocou que na nossa alma, porque isso é um processo da alma, emocional isso. Você precisa pegar o seu inconformismo e transformá-lo em combustível. Ele precisa te mover. O seu inconformismo ele precisa mover, porque é isso que a vida espera de você. Igual, por exemplo, essa visão hoje em dia de que a felicidade ela tem que estar presente a todo e qualquer custo, não interessa o que aconteça. Isso tudo muito vem do tanto que tem sido pregado isso, do tanto que a gente tem visto isso, do tanto que a gente tem sido colocado na nossa mente. O que está acontecendo? A gente tem simplesmente tolerado, a gente não tem nos inconformado com essas mensagens. E o que tem acontecido? Tem tido cada dia mais vidas sem propósito, vidas nas quais as pessoas não sabem o que é se esforçar, o que é de alguma forma ter que abrir mão de uma coisa ou de outra, a princípio no momento não estar radiante, não estar feliz, mas eu estou plantando agora, ter a visão de que eu estou plantando e que mais pra frente eu vou colher. Então assim, no entanto que, por exemplo, os divórcios estão cada vez mais comuns, porque como assim eu vou ficar tolerando e ninguém questiona nada. Um casamento ruim? E aqui é o que a gente está falando, a gente não está pregando que você tem que ser conformado com o seu casamento, que você tem que ser conformado com a sua vida financeira, que você tem que ser conformado com seja o que for. Na verdade, sim, inconforme mesmo. Mas olhe para dentro, veja o que pode ser feito diferente, olhe o que você pode mudar, o que você pode renovar a sua mente.
o que você pode orar, o que você pode, enfim, tantas coisas que podem ser feitas, ou o que você pode se posicionar. Porque, gente, a verdade é que a gente não pode reclamar, porque a falta de posicionamento, a omissão, também é um erro muito grande. No entanto, por exemplo, a gente fala do casamento, né? Que casamento é 50-50, porque até mesmo, vamos supor, se o outro tá ali te oprimindo, e nisso não só no casamento, em qualquer relacionamento, tá? Se o outro tá ali oprimindo, é porque você aceita ser oprimido. Então, até o que eu aceito, eu não posso reclamar, tá entendendo? Então, é por isso que a gente tá aqui falando, o inconformismo, ele é algo excelente. E Paulo, ele inclusive nos convida a não nos conformar com as coisas deste século, né? Com as coisas que são apresentadas a nós. Sempre questionar, sempre perguntar de onde veio, sempre perguntar por quê. E, no entanto, que aí entra mais uma vez a questão da Bíblia. É excelente a gente ter a Bíblia como referência. A Bíblia é a referência do certo. A Bíblia é a referência do que é... Opa. Perdão. Caiu aqui. Pode falar, na Bíblia. A Bíblia é a referência do que é o normal, do que... Da forma que nós fomos feitos, da forma que nós devemos funcionar. Tá longe da Bíblia? Opa, então peraí. Eu vou me conformar. Você precisa restaurar o teu padrão. Tá? E o questionamento que eu estou falando aqui, você precisa aprender a questionar. Você, nessa versão sua boazinha, que não questiona nada, que não fala nada, que não quer frustrar ninguém, você está sendo frustrado e a sua história está sendo frustrada. A sua história está indo para o buraco. Então você precisa restaurar isso aí. Vida abundante é você viver abundantemente, é você viver a grandeza que foi criada dentro de você. Entendeu? E para a vida abundante, o inconformismo ele é fundamental, tá? Ele é exatamente o termômetro. Ele te aponta, fala, não, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Aí sabe o que está acontecendo? Vamos lá, outra coisa bem lembrada aqui agora. Amém? Porque a gente está achando que o inconformismo é chutar o balde. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho que no casamento é uma porcaria, né? Então eu vou ser o meu inconformista, então eu vou embora, não vou ficar mais... Não, inconformismo é para te gerar a responsabilidade, sabe? Inconformismo não é você culpar o outro. Inconformismo é você puxar a responsabilidade. E ver o que pode ser feito diferente. Se você está inconformado com a situação e você não está envolvido no processo, esquece. Isso não é inconformismo. Isso é desculpa. Tá certo? O negócio tá estragado? Segura assim. Tem até um termo cientificamente usado que é a insatisfação positiva. Então, a insatisfação ela pode sim ser positiva. Você pode usar ela para gerar transformação, para te levar a realmente progredir. Então, a pergunta é, eu tenho tido essa insatisfação positiva? Ou tenho, pelo contrário, ficado mergulhado em vitimismo, ficado mergulhado em culpa, ficado mergulhado em ansiedade, em tristeza? É tudo como você decide. Ou você decide a todo momento, ou crescer ou estagnar. Crescer ou estagnar. Peraí que eu vou espiar. Depende. Desculpa, gente, pelo espirro. Então, a todo momento são decisões que nós temos feito. E muitas das vezes, eu não sei porquê, mas eu quero falar isso, assim, muitas das vezes a gente conforma com muita coisa porque a gente precisa da aprovação, porque a gente precisa que gostem da gente, porque a gente precisa ser aceito. Posso te falar? Você já foi aceito, você já foi aprovado. Seu pai já te aprova por inteiro. Jesus, a todo momento, por exemplo, enquanto ele esteve aqui nessa terra, e a todo momento, né, até os dias de hoje, ele ama a todos, mas ele nunca agradou ninguém, entendeu? O propósito, se aquilo esbarrasse no propósito dele, Jesus se posicionava na mesma hora. O propósito, agradar o Pai, realmente ser aceito pelo Pai, era o que direcionava Jesus. E muitas das vezes a gente tem se conformado, por quê? Para ser aceito, para ser aprovado, para ser aceito mesmo. E isso é uma das coisas que você não tem a noção do que você já é em Deus, de quem você é, e de que você não precisa ficar conquistando aqui
as pessoas. Na verdade, é uma vida de propósito. Você tem que amá-las, mas você não tem que ficar fazendo tudo para agradar as pessoas. Entenderam, gente? Você entendeu a importância do inconformismo na sua vida? Entendeu, né? Puxa a responsabilidade, sai para dentro, dá aquela analisada, tá? E passe a traçar agora os próximos passos. E é aí que entra o corpo. O corpo entra exatamente aqui. Qual que é o desafio do corpo essa semana? É hora de agir. Você precisa colocar as coisas em prática. Você precisa se movimentar. Agora, não é uma movimentação virtual, gente. Tá? Nos dias de hoje as pessoas acham que não, eu vou detonar na internet. Eu vou botar todo o meu inconformismo. Escreve cartas lindas, mas você vai ver na vida prática uma vida parada, uma vida estagnada, uma vida sem direção. Por quê? Porque não é no mundo virtual que você vai fazer isso. O seu posicionamento, a sua ação, ela é no mundo real. Você tem que trazer isso para o teu mundo real, é na prática. Porque se você não estiver disposto a se posicionar, e se posicionar significa pagar o preço por isso, nada vai mudar. Nada vai ser diferente na tua vida. Você vai continuar vivendo a mesma coisa e continuar reclamando da mesma coisa. Então o inconformismo está aí, que é uma oportunidade para você mudar, para você transformar, para te levar para um outro nível. É como se a gente estivesse num jogo de videogame. A gente está no jogo de videogame, você não pode chegar na última fase sem passar pelas primeiras. Você não consegue pular. É etapa, é processo. Então você precisa passar de uma etapa para outra. E como é que você passa de etapa na vida? Através do inconformismo, através do posicionamento diante do que você está inconformado. Ah, não, minha vida financeira não está boa. Peraí, onde é que está errado? Ah, não, meu casamento não está bom. Peraí, onde é que está errado? Ah, não, eu não estou concordando com a sociedade. Peraí, onde é que está errado? Você não pode ser fruto de alienação, gente. Enquanto você não se posiciona, enquanto você aceita tudo que te falam, enquanto você fica engolindo a verdade que te passam e você não vai atrás e você não questiona, você está sendo peça de um jogo que você não está nem entendendo ainda. Agora, sabe por que você tem que ler a Bíblia? Porque na palavra ela te aponta que você é o jogador. A palavra aponta que você é o jogador. Ou seja, que você é o agente de mudança. Então não é você ficar esperando as coisas mudarem para você se posicionar, não. É você se posicionar para que as coisas possam mudar. É muito interessante que nessa situação de Gideão, inclusive, Deus estava realmente esperando a reação, a ação de Gideão, né? Então, muitas das vezes a gente fica lá esperando e tem muitas das vezes que, inclusive, fica só na oração ou fica só ali naquela espera eterna, que é muito diferente de ter esperança, né? E nada muda, nada muda. E é por isso que a gente colocou aqui como objetivo, Deus, ele nos fez para agirmos, Deus nos fez para entrarmos em ação. É o exemplo, por exemplo, de Gideão. Deus queria que um filho se levantasse e agisse. A força já estava dentro dele, já estava tudo ali, tudo que ele precisava. Deus já estava com ele já para agir. Só que muitas das vezes a gente fica esperando as coisas caírem do céu, a gente fica esperando que Deus faça. No entanto, que dos segredos com relação à ação é você planejar. É você planejar. Agora, até quando eu fico planejando, fico esperando. Posso te falar, isso pode ser uma armadilha grande na sua vida. E tem uma frase que mudou a minha vida, que é a que o feito é melhor do que o perfeito. Eu era o tipo de pessoa que eu era tão perfeccionista, que tudo tinha que estar tão certo. Igual o Gideão, por exemplo. Gideão, ele ficou esperando. Por quê? Porque ele achava que o exército não está pronto, não, a gente não está pronto, não, a gente não consegue. Deus pegou inclusive um exército que inclusive estava grande e transformou só em 300 pessoas apenas. O que ele estava mostrando? Vai, não fica esperando, tá perfeito, não. Não é pela tua força, não é pela eu tua já estou força. contigo. Vai fazendo, que eu vou, marcha. Não espera, seja uma pessoa de atitude, de proatividade. É muito interessante que eu estava pensando sobre isso e ainda estava lembrando do bebê, de neném.
Pensa se o neném ficasse esperando estar perfeito para poder começar a andar. O neném, ele começa com quedas, ele começa meio que se arrastando, ele vai devagar mesmo, entendeu? Ele começa engatinhando, para depois ele ir levantando, para depois ele ir continuando. Só que muitas das vezes a gente fica com medo das quedas. Posso te falar? Tem muitas vezes que cair vai ser o aprendizado que você precisa. Então, o que você ainda está esperando? O que você ainda está esperando para abrir a boca? O que você está esperando para começar a se posicionar? O que você está esperando para colocar os seus dons, aquilo que Deus te deu em ação? Sabe? Não espere mais. Às vezes você fala assim, não, mas parece que eu ainda não tô pronto. Parece que eu ainda não dou conta. Lembra do neném, começa engatinhando, começa devagar. Mas começa. Igual, por exemplo, eu dou muito exemplo, para mim, falar em público. Foi acontecendo de uma forma, eu entendo que é uma das coisas que eu queria pontuar aqui. Como que você foi criado? Você foi criado num ambiente hostil? Num ambiente cheio de crítica? Num ambiente que você tinha que ser aprovado a todo momento? Geralmente, quem foi criado em ambiente assim é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque essa pessoa, ela fica a todo momento olhando para o lado. Essa pessoa, ela precisa esperar estar perfeito para poder agir, para começar a fazer. Que, na verdade, o problema dela é a aprovação. Sim. Ela não quer fazer, ela quer ser aprovada. E quando você quer ser aprovado, você trava todo o processo. Verdade. E é justamente por isso que eu perguntei aqui. De quem você está esperando as aprovações? De quem que você está esperando os olhares? De quem que você está querendo ser aceito? Entendeu? Por quê? Então, assim, eu estava dando exemplo aqui sobre mim, por exemplo. Eu fui criada assim nesse ambiente então de muita crítica e foi acontecendo de uma forma que eu fui começando a ficar com muito medo de falar em público. Aí, o que eu comecei? Eu falei, gente, vou começar gravando então áudios. Vou começar falando aqui com o vizinho, vou começar falando aqui com a pessoa do lado. E comecei com áudios. Depois eu fui para vídeos. Depois comecei falando junto com o Diego. Enfim, eu fui engatinhando. Isso aqui é um exemplo só que eu tô falando. Mas o que Deus tem te incomodado? O que é um dom na sua vida? O que é uma facilidade? Se é uma facilidade, é porque é algo que precisa ser compartilhado, é algo que precisa ser transbordado. Entendeu? Você vai abençoar muita gente, você vai ajudar muita gente a progredir. É você não esquecer que você é a resposta de Deus para esse tempo. Sim. Você é a resposta de Deus para tua casa, para tua vizinhança, para tua cidade, para o teu país. Só que os filhos de Deus estão calados. Eles estão simplesmente orando. Gente, oração não é você agradar a Deus, oração é você ser transformado. É de tanto orar que quando você perceber, você foi transformado. Porque o processo de transformação é uma conversa, é você falar e ouvir. Inclusive, isso é tema para outro dia. Mas eu quero falar para você que não é só orar, é se posicionar. Tá? É trazer uma resposta prática. O planejamento, como a Carol falou, o planejamento ele é necessário, mas não se prenda nele. Comece a fazer. Faça, comece, marche, né? Vai ajustando no caminho. Você não precisa ter a coisa perfeita. Você precisa ter o posicionamento agora. Não é que é para fazer de qualquer jeito, não é, né? Mas é para fazer. Mas é para fazer. Se você tá parado, então tá errado. Tá errado. Mesmo porque Deus, ele nos chama a todo momento a marchar, a agir, né? A fazer diferença, a realmente ser sal, luz nessa terra. Então... A ser resposta. Gente, não tá fácil para ninguém, tá? A sua história ela não é mais complicada do que nenhuma outra. Cada um aqui tem a sua complicação, tem os seus desafios, tem as suas lutas, tem seus traumas, tem suas limitações. Todo mundo aqui. Não é a gente uma disputa aqui de quem tem a história mais triste. Mas é hora de você responder. Existe um inconformismo aí. Momentos de luta, momentos de conflitos revelam a força das pessoas. Então o que você não pode mais é ficar armazenando isso, tá? Escondendo isso. Então traga isso como resposta. Então, o inconformismo, ele virou combustível, tá? Virou combustível para quê? Para mudança, para você fazer alguma coisa. Você precisa ser resposta para as situações que estão ao teu redor. Sempre lembrando que você não controla o que está lá fora, você controla o que está dentro. Então, você tem controle, você tem autoridade sobre o que está dentro de você. E quando isso acontecer, você vai passar a influenciar o seu ambiente lá fora.
Tá certo? Não seja instrumento de alienação na mão de ninguém. Jesus ele falou assim, foi para a liberdade que eu te libertei. Foi para a liberdade que eu te chamei. Então assim, você foi feito livre. Livre. Amém. O que está te prendendo? O que está te parando? O que está te impedindo de avançar? Não negocie isso. Não tolere isso. Não tolere aqueles que tiram da tua liberdade. Não tolere aqueles que te impedem de avançar. Não tolere aqueles que te fazem negociar princípios. Princípio não se negocia. Princípio se estabelece. Mas posso falar uma Por coisa favor. que é forte? Não tolere você mesmo se boicotando. Não tolere você mesmo procrastinando. Porque o dia que eu estava falando, não tolere situações externas, muitas das vezes não. Tudo começa, O maior inimigo, o seu maior inimigo é você mesmo. Então, muitas das vezes você não está agindo, você não está em ação, porque você mesmo está se tolerando, você mesmo está se boicotando, você mesmo está procrastinando e deixando para amanhã aquilo que você deveria fazer hoje. É o que você tinha que ter feito ontem. Está atrasado. Então, assim, pensa, hoje, para o dia para pensar o que eu tenho deixado de fazer, o que eu preciso de fazer, o que eu preciso de colocar em ação. Sabe, vindo aqui, por exemplo, para um objetivo muito, muito bobinho, né? Mais superficial. Até mesmo o seu corpo, por exemplo, você está insatisfeito com a sua saúde, está insatisfeito, né? Com seja o que for, começa a agir, para de ficar nessa eterna insatisfação na qual você está parado, né? Começa a agir, faça diferente. Então, assim, pare você de se sabotar. Se você está se sabotando, se você está o tempo todo procrastinando, deixando para amanhã, mais uma vez para você olhar para dentro. Mais uma vez para você parar de se tolerar e olhar, por que eu estou fazendo isso comigo? O que está acontecendo? Se for necessário, peça ajuda pra gente, peça ajuda para outras pessoas que você considera que são sábias, peça ajuda para algum psicólogo confiável, mas olha para dentro e entenda por quê e não aceite mais os boicotes, porque realmente o seu maior inimigo é você. É o caso mais uma vez voltando, é o caso de Gideão, o maior inimigo ali, e que estava mantendo, inclusive, que eles ficassem em cativeiro ali naquela situação, era a falta de coragem de Gideão, era a falta de noção de quem ele era a falta de noção da própria identidade. Então, ele era o inimigo ali, e não aqueles opressores que estavam ali ao redor, entendeu? O seu marido, a sua esposa não é o seu inimigo, seus pais não são seus inimigos, não é o colega difícil do trabalho. Se você se dispor a olhar para dentro e entender as situações, ver o que você não tem se posicionado, ver o que você não tem agido, ver o que você não tem feito diferente, você vai ver que, na verdade, a resposta está dentro de você, entendeu? E Deus já está esperando, falando, bora meu filho, vamos agir? Vamos marchar? O negócio é o seguinte, enquanto você deixa de agir, você atrapalha. Só entenda isso. Tá certo? Enquanto você está parado aí, reclamando, se queixando da vida, você só está atrapalhando o processo. Você está atrapalhando a sua vida e a vida de todo mundo que está ao teu redor. Então passe a gerar resposta. Tá certo? Transforme um inconformismo em combustível e uma vez que você está cheio desse combustível, parta para ação. É hora de agir, é agora, não é amanhã. Apesar de hoje ser segunda-feira, o dia mundial do vou começar algo novo. Então comece algo novo de fato. Mas tá? Se for necessário, comece na terça, na quarta, no sábado, mas comece. Todo dia, todo momento. Então, olha só, eu não sei como é que está na sua cidade, né? A gente está passando uma fase de lockdown que já é uma loucura, nunca imaginei passar isso pela segunda vez. Né? Isso mostra a falta de planejamento e realmente de responsabilidade dos nossos governantes, tá? Não vamos entrar na questão política, senão a gente vai discutir muita coisa. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, qual que é a tua resposta para esse momento? Tá certo? Ontem fui na padaria, impressionante. A padaria está até triste. Você chega na padaria, não tem produto. As pessoas estão querendo agora te apontar o que você pode e o que você não pode comprar. Olha só, as coisas são pequenas. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Mas enfim, fui na padaria e na volta o que eu vi de gente
pedindo numa rua vazia. Numa rua vazia. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão com necessidades reais. E qual que é a tua resposta? Assim, eu quero trazer um desafio para você. É algo que a gente já fez no ano passado e a gente estava conversando que a gente vai fazer novamente. Transformar esse inconformismo em ação. Em uma ação prática, na vida das outras pessoas. Tá? Então, assim, algo que a gente fez no ano passado e eu quero trazer para você que também tenha cesta básica no teu carro. Monte umas cestas básicas e bota um porta-mala no teu carro. Ou um pão com queijo, né? O que for, prepare, deixa no seu carro. Porque tem pessoas necessitando, tem pessoas precisando. Tem pessoas precisando comer, necessidade básica. Então, assim, seja a resposta na vida dessas pessoas. Seja a bênção na vida dessas pessoas. Seja inconformado com a situação que foi imposta a nós. Então, seja você a resposta. Não seja você o primeiro a reclamar, mas seja o primeiro a agir. Que a gente seja a resposta da oração do outro, né? Muitas das vezes tá orando e a resposta pode ser um alimento que você vai dar. Abre para mim, eu lembrei aqui agora. Falou da Bíblia, vamos ver na Bíblia aqui. Abre para mim lá em Tiago 2. Acho que Tiago 2, 14. Anota isso aí, gente. Tiago 2, 14. Abre para mim. De que adianta? Olha só isso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Me perdoa que isso me emociona. Entenda o seguinte, gente. A gente querer falar de fé no momento em que há fome não tem ação prática nenhuma. Então mostre a tua fé, a tua transformação através de atitudes. Então seja a resposta. Tá certo? Seja a resposta. Faça suas cestas básicas, faça sua trouxinha, sabe? Faz umas trouxinhas de comida. Mas comece a alimentar quem tem fome. Comece a se posicionar nesse tempo agora. Seja a resposta na vida de alguém. Seja a resposta na família de alguém. Tá certo? Eu estou trazendo só um problema. Vários problemas estão acontecendo. Em todo lugar. Então saia da mesmice. Saia da lentidão. E se coloque em movimento. Tá certo? Se coloque em movimento. Depois leia lá, Tiago 2. Leia todo o capítulo. Leia todo o capítulo. Tem muita gente esperando a resposta de Deus e a resposta você está trancando na tua casa. É verdade. Tá certo? Você é a resposta. Você é um milagre de Deus. Então passe a agir. Passe a semear. Você não está aqui para juntar. Você está aqui para ser generoso no distribuir. Então passe a agir. Aliás, a palavra diz que é dando que se recebe, né? Então, quando a gente começa a plantar na vida do outro, quando a gente passa a fazer pelo outro, quando a gente passa a orar, interceder pelo outro, quando a gente compartilha algo de crescimento na vida do outro, isso volta muito mais para nós. Isso então, são assim, sementes, são sementes. Então esteja atento, gente, esteja atento. Esteja atento e seja resposta no problema dos outros. Amém. Verdade. Tá certo? É o que está faltando. Legal? Chegamos na hora aqui. Finalizando aqui em cima, lembrando vocês o seguinte, ó, a nossa próxima turma do TAG está aí então para o dia 7 de abril, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, a gente tem recebido muitas mensagens aqui, pedir para continue nos ajudando a divulgar, tá? Para que a gente consiga formar mais uma vez uma turma brilhante, uma turma fantástica, tá? Lembrando vocês que são 21 dias. Eu não sei se eu chamo de mentoria, se eu chamo de curso. Até hoje a gente não conseguiu dar um nome para a experiência que é o TAG. Mas são dias de crescimento intenso, dias de despertar, de criação de nova consciência. Tá? Onde o principal objetivo é trazer uma transformação para a tua vida. E a transformação da tua vida, ela passa por você. Ela não acontece sem que você seja transformado. Tá certo? Então esteja atento. Muito provavelmente, a gente abre a inscrição essa semana. A gente está organizando aqui para na quarta ou quinta-feira. A gente vai colocar o link, a gente vai trocar. Tem um link aí no Instagram, a gente vai trocar o link para que você possa fazer a inscrição. Tá certo?
e que isso possa alcançar o máximo de pessoas possível, tá? Não tem investimento nenhum, você não paga nada por isso, tá certo? Então vamos dar a nossa resposta, e a resposta começa na tua casa, começa em você, Isso mesmo. tá certo? Deus abençoe muito vocês, ora pra gente, amor. Amém. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer Amém, por esse Senhor. momento aqui, Amém. Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja realmente nos ajudando a nos mover em ação, Amém, a Deus, realmente amém. termos essa insatisfação que nos Amém, leva a Senhor. agir, essa Amém, insatisfação positiva, que nos leva a ter renovação de mente, que nos leva a transformar a realidade, Pai. Amém, Senhor. Ô Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus uma sede aqui em cada um pela tua palavra, para que saibamos o que é o certo, para que saibamos o que tu tens para nós, para que saibamos o manual que o Senhor já deu para nós. Ô Pai, que o Senhor esteja trazendo revelações aqui, que as pessoas passem a entender a tua palavra, Pai, e que realmente vejam o que ela e conheçam quem elas são em Ti. Dá-nos, Pai, a perfeita noção da nossa identidade em Ti, dá-nos a noção do nosso propósito, do nosso chamado, e que realmente sejamos pessoas que marcham, pessoas que agem, pessoas que decidem fazer a diferença nesse mundo, nessa geração, Pai. E onde quer que esteja, inclusive em especial, dentro de casa, dentro das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Seja a bênção onde você estiver. Um dia Leia de a palavra. muita ação para vocês. E uma semana grandiosa, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.